Recording in progress. Olá, sejam todos bem-vindos. A gente vai seguir no estudo do texto Yoga Sutras de Patanjali. Hoje a gente entra em outro capítulo do livro, que é o Samadhipada, que é o capítulo que vai falar sobre o ponto final, a chegada, o objetivo do Ashtanga Yoga, que é o Samadhi. E aí nesse capítulo, que é o capítulo 1, não estranhe, né? Como eu já tinha falado para vocês anteriormente, a gente começou pelo 2, que é o Sadhanapada, e a gente volta para o 1. Vocês vão perceber que é mais eficaz o estudo do Yoga Sutras quando a gente faz dessa forma. Porque a gente vai vendo alguns conceitos que vão aparecer aqui com mais expressão, algumas ideias centrais que vão aparecer no Samadhipada, e que o Sadhanapada, que é o capítulo 2, explica com mais clareza. Ele tem um pouco mais de... fala com um pouco mais de tempo e explica melhor. Tá certo? Então eu vou só minimizar aqui para não atrapalhar a nossa aula. A gente pode até fazer uma revisão, então, do que a gente viu no Sadhanapada, só pra gente... Então, aqui como eu falei para vocês, ó, o Samadhi é o 8º passo, né? Que tá aqui, ó. É o estado de unidade de iluminação. E aí ele fala de todos esses movimentos, essas questões filosóficas que fazem parte da vida de um praticante. E aí, um pouco antes desse sutra, ele vai falar sobre também a disciplina, né? E como que a disciplina para o yoga é algo que não pode vir de forma impositiva, e sim um despertar interno, mostrar o caminho através de uma ação, de uma prática, ou seja, de uma sadhana. E aí ele vai elencar, né, aqui os yamas e niyamas que a gente viu, que são as disciplinas. Tudo isso são de extrema importância, para a compreensão desses passos que o yoga chama de anga, né, o ashtanga, os 8 passos do yoga. Então isso é uma conduta, né? Uma conduta moral, onde o aspirante a praticante de yoga vai observar o seu estado de não violência, né? Vai observar o seu estado de veracidade e não roubar, da castidade aqui, que também pode ser interpretado como um observar mais atento com a energia sexual, não cobiçar. São esses movimentos iniciais do yoga, né, que a gente chama de yama. Aqui ele fala que todos podem fazer esse movimento, aliás, não só esse, como toda a disciplina do Ashtanga Yoga, se você travar, né, fazer um voto interno. Esse Mahavrata é um senso de autorresponsabilidade, então ele está falando que a disciplina do yoga não vai ser imposta para você, sim, ela vai surgir internamente, você vai mostrar o caminho, e esse caminho vai ser um caminho de autoencontro, descobrir a sua verdadeira natureza. É isso que se trata a prática do yoga. E aqui as formas de autocontrole, que a gente chama de niyamas, é observar a sua pureza, né, saucha, o contentamento, aqui a tua disciplina, ou a simplicidade, que é a ascese. O estudo, né? O estudo daquilo que inspira o yoga, a tradição, os Vedas, os Upanishads, Bhagavad Gita, enfim, textos modernos, de yogis modernos, filosóficos. Existe uma variedade imensa de textos que inspiram a gente. E a devoção ao Senhor, né? São isso as formas de autocontrole, que a gente chama de niyamas. Aí a gente sempre está exercitando isso, é uma das práticas preliminares do yoga. E aí ele está falando que ele volta a expressar o primeiro e mais importante passo do yoga, que é o ahimsa, a não violência, né?
E aqui ele vai falar do primeiro niyama, a primeira observância ou formas de autocontrole, que ele fala de Saucha, onde ele fala sobre esse distanciamento ou retiro, né, em relação aos seus próprios membros, e adquire também o desejo de não ser contaminado. Mas ele está falando que esse silêncio, na verdade, é saber o que é retiro. Então, perdão. Aqui ele está falando sobre essa solidão silenciosa, né? Sobre retirar-se em um lugar silencioso e sim acalmar as flutuações mentais. Então, quando a gente tem um tempo para praticar o Saucha, que é a pureza, a gente está fazendo isso, né? Então, se a gente tem uma interpretação muito ao pé da letra disso aqui, a gente vai achar que a gente precisa morar em um lugar distante para praticar o yoga, se a gente não tem condição nenhuma, eu moro em uma metrópole, enfim. O que esse sutra está falando, ele está falando disso, que a gente ter esse tempo de contato, esse recolhimento, né? Então, esse lugar onde você vai praticar a sua meditação e vai fazer essa reconexão com os seus sentidos, né? Regular os seus sentidos, a gente chama de pratyahara, que é a fase final aqui, né? Então aqui ele fala também que a prática da pureza, ou seja, do Saucha, ela desperta esse estado sático, né? Esse estado de equilíbrio dentro da gente, né? Onde brota bastante a gratidão, essa concentração. E aqui ele já vai começar a dar indícios de que controlar os órgãos dos sentidos, né, é um movimento muito importante para aquele que quer obter essa capacidade de se observar, né, observar o si mesmo, né, esse Atma Darshana aqui, observar a sua essência, a sua alma. E aí ele vai falar também um pouco mais sobre o estudo, Svadhyaya, falar sobre a sua divindade de eleição, né? Quando você pratica o estudo, você entra em contato com uma gama de divindade, que ele está falando da postura. De pranayama, ele vai falar que o controle da respiração faz com que o estudante, né, o praticante de yoga, crie essa aptidão mental para se concentrar, e aí a gente para de ficar naquele ruído de base, né, que é muito comum nos nossos pensamentos. Então isso tudo vai ser muito bem explicado daqui a pouquinho, quando a gente entrar no Samadhipada, em breve. E aí ele fala sobre Pratyahara, que é o penúltimo sutra aqui, o 54, ele fala quando os sentidos imitam a mente em sua ação de recolhimento. Lembra que ele está falando desde de uns sutras atrás sobre o processo do retiro, da limpeza, da concentração. Aí ele agrega uma postura relaxada junto com uma postura firme, e aí ele vai falar que isso traz uma concentração, uma abstração, e aí é Pratyahara. Quando a gente pratica esses movimentos que a gente acabou de ver, aí a gente consegue entrar em contato sobre isso, né? O Pratyahara é um lugar muito querido, é um lugar onde todo praticante de yoga quer estar. Quando os sentidos, né? Os sentidos que eles são o que aceleram a mente, então os sentidos imitam a mente em sua ação de recolhimento. Ou seja, quando os sentidos são reeducados, a nossa mente acompanha os sentidos. Então a gente consegue ainda mais dar esse mergulho para dentro. E esse mergulho para dentro a gente chama de Pratyahara, ou abstração dos sentidos exteriores, ou reeducação dos sentidos, tá? Então vocês percebem que é tudo um voltar para dentro, né? Existem práticas, existe uma ideia por trás, central, né? De uma prática, de um trabalho, mas esse trabalho ele serve para a gente fazer esse mergulho interno. E esse mergulho interno é muito atribuído aos praticantes de yoga, aos praticantes de meditação.
Então essa cartilha, né, que a gente chama aí de Yoga Sutras de Patanjali, é um livro pequeno, mas ele expressa um grau de profundidade e um grau de necessidade de prática para que esse estado brote dentro da gente. Que a gente tenha essa disciplina, que ela não deve ser nem positiva externamente, não tem que ter ninguém ali te acordando com um balde de água fria, e nem internamente, né, com essa imposição interna, onde fica aquela coisa muito, eu usei até uma expressão muito espartana. Então a gente não vai colher muitos frutos se for dessa forma. Agora, se esse movimento for um movimento onde a gente consiga fazer esse despertar autônomo dentro de ti, um senso de autorresponsabilidade, aí sim a nossa sadhana vai seguir. E aí o Samadhipada, que é esse capítulo que vai falar sobre o 8º passo, vai dar essa noção mais ampla pra gente, né? Essa noção de introspecção, de movimentos mentais, como que faz para acalmar o movimento mental, qual a natureza desse movimento, né? E aí aqui nesse início de aula, essa apresentação desse capítulo, eu coloco para vocês, que a integração do homem em seus diversos níveis de consciência é o anseio da civilização moderna, ou ao menos deveria ser. O homem se encontra no nosso momento histórico fragmentado em seu interior, e esse desequilíbrio essencialmente psicológico se manifesta no tecido social em atitudes egoístas e animalescas. Se o homem quiser libertar-se das tensões atribuídas da vida moderna, resolvendo em grande medida o incessante conflito interno, deve acrescentar à psicologia da análise e da síntese uma nova dimensão de entendimento. Essa profundidade extra de autoconhecimento pode ser encontrada pelo caminho indicado na psicologia do yoga. Então, tudo isso que eu li aqui como uma preparação, né, para a gente começar a ler os sutras, é o que o yoga entende, o que o yoga manifesta sobre essa ideia de que o desequilíbrio interno, a falta de autoconhecimento, ela acaba desequilibrando o próprio ser, e esse próprio ser acaba desequilibrando esse tecido social que a gente vive. A gente se encontra hoje em um momento histórico onde a gente fazer aquela prática de pratyahara, né, que é o recolher dos sentidos. Por exemplo, a gente está assistindo essa aula em frente a um computador, ou até mesmo um celular. Então aqui já é um estímulo extra, né? E quando a gente não tem algo ligado, algo cozinhando do nosso lado, ou até mesmo a gente está com os nossos smartphones passando ali o feed, então tudo isso está indo muito para fora do que a gente quer. E isso causa esse desequilíbrio, porque a gente quer ir para dentro, a gente quer acalmar as flutuações mentais, que a gente só vai conseguir fazer isso através de uma reeducação dos sentidos, de um recolher dos sentidos, né? E esse acalmar esse acalmar da mente é o que é denominado como yoga. E é isso a gente vê aí já nos primeiros versos do Yoga Sutras de Patanjali, que ele vai falar isso expressamente, né? Agora começa a exposição do yoga. Então no primeiro verso ele fala sobre isso. Ele vai falar que samadhi, falar que yoga é isso daqui, ó. Ele fala, claro, que o agora ele está falando de um momento presente, né? O yoga sempre vai começar no agora, ele não falou daqui a pouco, nem já começou há algum tempo, ele fala de agora, de presença. Então o yoga é a contenção, nirodha, das flutuações da consciência, que é o chitta. Então esse verso é um verso muito famoso, tanto esse quanto esse, né? Hatha Yoga no Shasana
Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é a cessação das flutuações da consciência. E aí eu coloquei um comentário aqui que vai expressar mais ou menos essa posição onde a gente quer chegar em nível de consciência quando a gente pratica o yoga. Quando falamos que estamos pensando, na realidade estamos envolvidos em um processo de reação. Com o tempo, essas reações tornam-se o quê? Gatilhos, e vão se tornando cada vez mais fortes, formando complexas cadeias de reações. Então isso que ele está falando aqui, ó, Chitta, né? Tá falando de vrittis, aliás, né? Ele tá falando de vrittis, Yoga Chitta Vritti. São as flutuações da consciência ou as vórtices mentais, essas cadeias de reações que ele está falando aqui. Ó. Essas tendências reativas tornam-se nossos hábitos. Com o passar do tempo, começamos a considerar o hábito nossa segunda natureza. Quando não entramos em contato com algo além da natureza adquirida, ou seja, além desse hábito, além dessa cultura que é imposta pra gente, às vezes gerações e gerações, e às vezes essa cultura social que a gente está inserido, mesmo sem a gente não querer, quando essa natureza adquirida, passamos a acreditar que essa é nossa única natureza, pois somos alheios a qualquer condições da mente que seja livre de centros reativos. Ou seja, a prática do yoga não foca no desenvolvimento de novos hábitos, em oposição a hábitos antigos, né? A tendência reativa antiga. Mas sim a dissolução do próprio centro de hábito. E aí a gente vai perceber que isso, né, às vezes torna-se uma prática virtualmente impossível nesse estilo de vida que a gente vive, né, bombardeando com estímulos de diversos tipos. Então esse ruído de base, né, essa natureza adquirida ou essas reações, né, essas tendências reativas, eles são muito altos e às vezes a gente não tem a capacidade de observar uma oposição disso. A gente não consegue perceber quando a gente não se insere nessa psicologia do yoga mesmo, né? Quando a gente não está inserido nessa prática que visa observar isso com outro ângulo, com uma outra dimensão. A gente se acha que esses centros reativos, né, é a nossa única natureza. Então, quando a gente, olha só, quando a gente cria esse espaço de silêncio, né, o suficiente na nossa vida para simplesmente estar ciente desse movimento sutil de energia, cada novo estado desse corpo-mente surge várias vezes por dia e isso se torna uma oportunidade fantástica de harmonizar com o que é. Então, quando a gente cria esse silêncio, né, suficiente, ali a gente falou sobre o Saucha, né, para simplesmente estar ciente de que existe esses hábitos, essas flutuações mentais que a gente até então achava que era só isso, a gente começa a perceber que esses hábitos, eles não são a essência da coisa. Existe uma contra parte dessas tendências reativas, desses vórtices mentais. E é disso que ele vai tratar aqui com o passar dos versos. Ó. Então, aquele que vê o si mesmo transcendente, aquele que vê o si mesmo transcendente subsiste em sua forma essencial. Em outros momentos, o si mesmo conforma-se com as flutuações. Aqui no verso 3 e no verso 4 é a parte onde é aquela luta, né? Quando a gente está fazendo a nossa meditação. Porque aquele que vê aquele silêncio, né? Aquele que vê aquela essência, quando a gente entra em alguma medida em estado meditativo, a gente está observando essa essência interna. Né? Em alguns momentos é isso, a gente consegue perceber isso, então a gente já gerou um contraste, a gente consegue observar que temos tendências reativas e que esses hábitos estão arraigados na gente, e esses hábitos, tem até uma frase que eu gosto de usar, né, que é você
Você não é o que você pensa que você é. Então você é mais, muito mais do que isso, né? E aí ele fala de uma natureza, de um si mesmo transcendente. Mas, né, em outros momentos, nessa caminhada dessa sadhana, em outros momentos o si mesmo conforma-se com essas flutuações mentais. E aqui eu vou fazer uma breve explicação, né? No estado de não iluminação, ou seja, de não samadhi, né? Aqui, a samadhi, nós não nos identificamos conscientemente com o si mesmo, que é esse Purusha. A gente já viu isso em um passado bem próximo, né? Está falando de Purusha, da essência divina. Mas concebemos-nos como indivíduos isolados, dotados de características particulares. Indivíduos isolados, com características particulares, ou seja, dotado de ego, né? Isso não significa, porém, que o si mesmo esteja ausente, e sim apenas eclipsado, está ali escondidinho. Então, essa sadhana, essa prática do yoga serve para que esse si mesmo, para que essa essência, né, nossa forma essencial, ela saia desse momento que ele está eclipsado, né? Ela consiga, então ela está eclipsada pelas flutuações mentais. Então a prática do yoga é fazer com que essa essência cada vez mais se faça presente. E aí a contenção dessas flutuações, né, realiza-se mediante da prática da impassibilidade. Gente, então eles usam umas traduções assim, onde ele vai falar de impassibilidade, ele fala sobre a prática, né? Mediante a prática, ou seja, essa contenção dessas flutuações realiza através da prática e do desapego. Então, tu vai ter que ter a prática, né? Que é o abhyasa, e o desapego, ou a impassibilidade, que é o vairagya. Então, a todo momento, a gente vai estar observando esses movimentos internos, essas questões filosóficas, para que a gente consiga alcançar esse tão almejado estado meditativo, ou observar a nossa forma social. Em alguma medida, claro, que a gente está falando aqui de um texto onde essas pessoas, esses praticantes, conseguiam fazer com que esse método chegasse em uma instância muito mais profunda do que a nossa, né? Que estamos aqui em um momento histórico, tentando praticar isso e na nossa medida, cada um com a sua particularidade. Mas sim, existe a possibilidade de a gente conseguir não só compreender, mas praticar o Ashtanga Yoga no nosso dia a dia, na nossa prática. Então a prática da impassibilidade ou desapego são duas abordagens contraditórias, ou seja, a prática e a impassibilidade são duas abordagens contraditórias. A prática requer esforço, né? E a impassibilidade não requer esforço. E contudo, o segredo da libertação das tendências reativas da mente jaz em sua coexistência harmônica. Ou seja, gente, é um movimento do equilíbrio. O que isso denota pra gente? Quando eu leio esse sutra, eu percebo que é a prática, mas é o desapego. Sabe aquele yin yang, né, da tradição taoísta? Basicamente é isso. Então, sim, a gente tem que ter esse momento de prática, esse momento de impulso, mas a gente tem que ter esse momento de entrega ali, né? Ali a prática, que é o abhyasa, o exercício é feito em vista à aquisição de estabilidade nesse estado de contenção. Porque se a gente não tem essa prática, a gente não consegue trazer, não consegue expressar esse movimento de despertar interno, né? Então ele está falando, lembra que a gente está falando de um voltar-se para dentro. Então, quando eu sempre gosto de fazer um agradecimento final depois das nossas práticas de Hatha Yoga, né? Eu faço um agradecimento primeiro à nossa saúde, à nossa predisposição para estar saindo de casa para essa prática. O que eu estou fazendo isso? Eu estou agradecendo isso, ó, a prática, ao abhyasa. Então, essa
prática que fez a gente sair é o que vai dar sustentação para que a gente consiga fazer esse mergulho interno, para que a gente consiga praticar o pratyahara, para que a gente consiga entrar em um estado de meditação, observar aquele si mesmo transcendente, para além das flutuações mentais, essa base de ruído que a gente conversa o tempo todo, os nossos hábitos, né? Aquele que a gente pensa que a gente é. Então, se a gente não trazer essa prática para esse movimento, ela fica em desequilíbrio. Então, a gente está sempre, em vez de pensar, a gente está sendo pensado, né? Em vez de a gente fazer pela gente mesmo, a gente espera para que o outro faça, ou pede uma ajuda, ou a gente está vendo um processo delicado aí com a vinda das inteligências artificiais, né? Onde a gente está cada vez mais depositando a nossa capacidade de fazer uma prática, né, de raciocinar, de fazer isso com criatividade, do nosso jeito, que é o quê? Prática, a abhyasa. A gente está trazendo isso para o outro, a gente está vivendo cada vez mais no conforto. Então, quando a gente não alia isso, a gente não vai conseguir fazer essas tendências reativas, essas flutuações mentais acalmarem, né? A gente não vai conseguir entrar em um estado meditativo. A gente não vai conseguir expressar o yoga em sua forma mais plena, tá? A gente segue por Sutra 14, mas essa prática só se firma depois de ter sido cultivada adequadamente e ininterruptamente por muito tempo. Então é bem interessante. Também uma dica aqui, né? Que a prática do autoconhecimento e dessa forma de lidar com essa espiritualidade indiana, com essa filosofia que tem sim o objetivo de trazer uma presença pra gente, e quando a gente traz essa presença, mesmo a gente vai estar lidando com algo que não é algo fixo, né? A gente não tem um hábito só, a gente tem muitos hábitos, a gente tem diversas tendências reativas que a gente tem que lidar, e tudo isso acontece sem um script, né? Nada vai acontecer assim programado. Então, tudo isso, todo dia que tu vai meditar é diferente, toda a tua prática, todo o abhyasa é diferente. Por isso que isso tem uma curva de aprendizagem, né, de aprendizado, aonde no verso 14 ele fala que isso deve ser cultivado adequadamente para que a gente tenha um entendimento mais profundo sobre isso. O Yoga Sutras é uma boa ferramenta para isso, ininterruptamente por um longo período. Então vai passar um tempo e meditar, isso pode ser até bom, sei lá, para tu perceber que é necessário isso, mas se tu não seguir a tua prática, ou a abhyasa, ou ter um movimento de sair, né, da tua zona de conforto para praticar, isso não vai te adiantar em nada. Então vai ser um momento que tu teve aquela experiência, como se, por exemplo, tu foi em algum ritual xamânico ali, né, fez aquela prática que fez um despertar interno dentro de ti, mas aquilo só serviu para aquele momento, para que não teve nenhum insight cognitivo que foi te levar adiante, que foi manifestar um estado de compreensão ou algo que despertou em ti para te ter uma prática, uma disciplina, né? Ou até mesmo até mesmo um insight espiritual, né? Alguma entidade veio falar contigo para tu seguir, e mesmo assim tu não seguiu, né? Mesmo assim tu continuou fazendo as mesmas tendências reativas, os mesmos hábitos que te distanciavam daquele momento que foi um momento tão bom, tão próximo de si mesmo. Então é isso que tá falando, isso que fala o verso 14, né? Que ele fala que isso deve ser praticado, né? Deve ser, com certeza deve ser praticado com bastante responsabilidade e por um bom tempo, né? Ouso dizer, pela vida toda. Então aqui ele fala, né, da entrega ou impassibilidade, que o autor usou essa palavra. É a certeza da maestria do yogin que não tem sede das coisas visíveis nem das reveladas ou invisíveis. Então, o Vairagya é
é a gente despertar para... Quando a gente teve aquela aula de meditação, foi uma aula presencial, enfim, tem uns vídeos que eu falo sobre isso, eu falei sobre o contemplativo, né? Então, o contemplativo é quando a gente sai do pragmático. Para que meditar? Para que isso? Você vai sempre vai focada naquele objetivo cartesiano, né? Onde no Sutra 15 ele vai falar aquele que não tem sede das coisas visíveis e não das reveladas. Então você pratica, mas ao mesmo tempo você tem aquele momento de entrega, né? Quem nunca fez uma prática de yoga que a gente saiu meio desconectado, chegou meio desconectado, não fez tanto sentido? Tem umas que a gente consegue fazer essa prática muito profunda, né? A gente... Enfim, é como eu falei lá pra vocês, né? Tudo isso, cada dia é diferente, cada prática é diferente. Então isso a gente vai lidar com isso o tempo inteiro quando for praticar yoga e meditação. E Vairagya é isso. Vairagya é a sua entrega. Tem um momento da prática, mas tem um momento da entrega. Igual como se a gente estivesse fazendo Shavasana, né? Essa Abhyasa e Vairagya, ela cabe muito na prática do Hatha Yoga. A gente faz um trabalho, e que normalmente é um trabalho bem duro, né? Hatha Yoga, o yoga vigoroso, onde a gente pratica muita postura, permanência, respiração, a disciplina de se manter uma postura congruente. Aí no final a gente tem o Vairagya, que é um momento onde o nosso corpo absorve toda a energia que a gente movimentou, e não só o corpo, né? A mente. Então, e aí o Yoga Sutra de Patanjali fala, né, no Samadhipada, que isso vai para além da prática do Hatha Yoga, né? Isso vai para a nossa vida também. A nossa prática, ela tem que ser dotada disso. Ela tem que ser dotada de um poder amplo de visão, não um poder único de observar as coisas assim com a esperança de um resultado fiel, um resultado que vai dar, né, assim, de uma maneira lógica, né? E sim, o Abhyasa é a tua prática e a tua entrega, a tua prática, a tua entrega. Se a gente ficar só na entrega, a gente não vai ter disciplina para nada, a gente vai quando quer, a gente não vai ter essa firmeza para seguir adequadamente a prática, né? Essa estabilidade, para a gente ter essa contenção, para a gente conseguir realmente trazer esse mergulho interno. E se a gente tiver só o Abhyasa, só a prática também, a gente vai ficar ali, né, muito bitolado. Talvez seja bom em uma certa medida, mas às vezes a gente começa a potencializar uma tendência reativa ou um hábito que a gente já tinha, né? Tem pessoas que são extremamente disciplinadas e se encaixam nessa Abhyasa como uma luva. Mas na hora da entrega do Vairagya, ali tem um certo controle, né? Então tudo isso é um processo de equilíbrio. Então essa pessoa que consegue praticar o Abhyasa, com certeza ela vai ter tendência em focar muito mais nessa entrega, né? Nesse trabalho, né? E aí passar um pouco mais de trabalho quando é um momento mais de entrega, mais de absorção, mais de deixar-se levar. Então é assim que a psicologia do yoga trata esse assunto filosófico tão interessante. E aí, por fim, para a gente acabar esse primeiro contato que a gente está tendo com Samadhipada, com essa intensidade pode ser pouca, como essa intensidade pode ser pouca, medíocre, excessiva, existe também uma diferença em quão próximos alguém pode estar do êxtase supraconsciente. Então, claro, aqui ele está botando o êxtase supraconsciente como um estado final, como o Samadhi. Então, ele está falando de Samadhi, está falando de expressão máxima do yoga. E aqui na nossa prática é basicamente isso, né? Como essa intensidade da sua prática, se ela for pouca, medíocre ou excessiva, ela também vai ter diferença nesse momento onde o yoga traz pra gente, né? Tem um momento que a gente pratica e tem um momento que ele traz pra gente os benefícios dessa prática. Então, se a sua prática for essa prática onde você vai quando der, né? Ou quando ainda é medíocre, onde tu
praticamente fez em um determinado momento, mas não deu continuidade à sua prática, ou ela é excessiva, ou ela passa dos limites, né? Dos limites, tu não consegue fazer essa conexão, você acaba exagerando na dose. Então, tudo isso, né, vai ser um fator de peso para esse retorno da benesse do yoga, desse equilíbrio, dessa saúde mental e física. Então isso vai, no Sutra 22, deixou bem claro o Patanjali, né, que isso vai depender da gente, não vai depender de mais ninguém. Então isso depende do quanto a gente consegue praticar o yoga e a nossa dedicação a essa prática do yoga, da meditação, que serve como esse fator de autoconhecimento, essa ferramenta importante de autoconhecimento que a gente bem sabe, né, que é a prática do yoga. Então era isso que eu queria passar para vocês, esse primeiro movimento do Samadhi Pada, onde a gente estudou ali as nossas tendências reativas, a gente aprendeu o que é a abhyasa, o que é a prática, o que é a vairagya, o que é a entrega, e tudo isso vai servir como uma plataforma para a gente seguir os nossos estudos, que ainda vão, para além do Yoga Sutra de Patanjali, ainda vão ter bastante coisas que vão ser explicadas em cima disso que a gente está aprendendo agora, tá? Eu agradeço a presença de vocês e até breve. Muito obrigado pela presença e namastê.